Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Francisco Facchetti, terceira aula, bloco de ação. Então vamos aqui ao fluxo de conversa. Aqui vamos renomear para terceira aula, bloco de ação. Renomear robô, clicar em cima. Aqui foi o final da nossa aula passada, segunda aula foi o bloco de botões e vamos agora dar início ao bloco de ação. Então, para aceder aos blocos, canto direito superior da tela, o mais, bloco de ação, com o esquerdo, clico, seguro e arrasto e solto. O bloco de ação está aqui. Clicar em cima do bloco de ação. Então aqui à esquerda vai aparecer o bloco de ação. Vamos ver o que tem dentro do bloco de ação. Então vamos lá, vamos passar aqui um por um, né, desses funcionalidades e para que vocês possam entender o que faz o bloco de ação. O bloco de ação, ele não é um bloco que fica visível para quem está a ver, para o cliente que está a passar por um robô. É um bloco para informações de registros internos dos clientes. Então, vamos lá. Vamos adicionar uma etiqueta ao cliente. Então, esse bloco de ação, vamos dizer que nós vamos colocar uma etiqueta que é o início do bloco. Então, vamos colocar aqui uma etiqueta de início do fluxo de conversa. Vamos aqui, vamos adicionar a nova etiqueta, ok? Adicionar a nova etiqueta e o nome da etiqueta. Vamos colocar aqui registro. Registro cliente. Então, e criar etiqueta. Então, todo o cliente que passar por esse robô, tá, vai ser etiquetado. Vamos colocar essa etiqueta aqui no início, tá? Então, o cliente que aceder a esse robô já vai ser etiquetado como registro cliente, ok? Então, esse bloco de ação ele não fica visível. Então, para o cliente ele começa o fluxo aqui. Tá? Mas quando ele entrou dentro do robô, nós já colocamos uma etiqueta nele de registro cliente, ok? Vamos aqui buscar mais um bloco de ação, tá? E o que nós vamos colocar aqui também uma etiqueta, ó. Uma outra etiqueta, tá? Uma outra etiqueta. Vamos adicionar a etiqueta de registro completo. Criar etiqueta. O que para nós nesse robô, as únicas informações que nós temos para esse registro é quando o cliente acedeu ao fluxo, captamos já o número do telefone. E aqui fizemos uma pergunta do nome. Então, para essa finalidade, né, para nós o número de telefone e o nome é um registro completo. Então nós vamos colocar aqui, ó. Vou duplicar aqui esse bloco de ação, tá? Para que, então, quando ele respondeu o nome, tá? Quando ele respondeu o nome, eu vou através do bloco de ação, eu vou registrar ele como registro completo e vou excluir, remover a etiqueta do registro cliente.
Então, o registro completo, registro cliente, é só para saber que ele entrou dentro do fluxo desse robô. Então, a partir do momento que ele me respondeu o nome, eu vou remover o registro cliente e vou colocar que ele já tem o registro completo. Tá? E vou aqui seguir o fluxo. Ok? Vamos fazer aqui a mesma coisa. Se o usuário não responder para essa situação. E vamos aqui também. Ó, cliquei em cima. Tem que tomar cuidado para ver se muda realmente o bloco. Vamos remover a etiqueta de registro cliente. E agora vamos dar sequência ao nosso fluxo com as ações. Então vamos lá. Então vamos buscar aqui bloquinhos de ação. Tá? Então vamos passar a esse bloco. Então aqui a única coisa que eu fiz dentro do fluxo, tá, foi etiquetas. Então eu registrei, né, eu adicionei etiqueta ao cliente e removi a etiqueta. Vamos ver qual mais opções a gente tem. Aqui é inscrição em sequência. Tá? Vamos por aqui. Vamos dizer que esse fluxo, tá? Então ele fez aqui ele fez aqui uma marcação, tá? Então ele fez aqui uma marcação. Não, ele entrou. Não, vamos falar que ele entrou em promoção. Ele entrou em promoção. Então aqui ele entrou em promoção. Vamos dizer que esse cliente entrou em promoção, mas ele não comprou nada. Tá? Então o que eu vou fazer com ele? Porque assim, o próximo passo da compra, da promoção, né, quando ele entra, então vamos lá. Então vamos, se é uma promoção, vamos considerar que o próximo bloco aqui é um conteúdo, tá? Que é o conteúdo da promoção. Então ele vai receber, ele vai entrar na promoção, aqui ele vai receber as informações da promoção. Então vamos fazer ao contrário. Vamos colocar aqui, só inverter aqui a situação. Poderia ser da outra forma, mas só para ficar claro aqui o fluxo. Então vamos lá, ele entrou em promoção, recebeu a informação da promoção e daqui para frente ele teria que ter por exemplo, mais um bloco de... Aí tanto faz, se era um bloco de botão, vamos colocar que seria conteúdo. E vamos dizer que aqui ele faria uma ação para já iniciar uma compra. Tá? Então vamos supor que ele chegou até aqui, viu a promoção, mas ele não comprou. Tá? Ele não comprou. Eu sei que ele não comprou porque ele não passou para cá. Ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Se ele ficou parado aqui, nós vamos escrever ele numa sequência. Tá? Nós vamos escrever ele numa sequência que daqui no máximo 7 dias eu vou lembrar ele dessa nova promoção ou de uma outra promoção. Tá? Então ele já vai entrar aqui numa automatização de uma sequência de fluxo. Tá? Aqui nós não temos nenhuma sequência registrada, porque eu estou aqui a dar aula numa base que ainda não tem nenhuma sequência registrada. Nós precisamos vir aqui do lado esquerdo, tá vendo? Ó, em automação e fazer e registrar ali a sequência, que seria a sequência é um outro fluxo montado, tá? É um outro fluxo montado para enviar ao cliente, tá? Então é uma sequência de fluxo. Tá? Depois
numa outra aula eu vou explicar como é que a gente faz o registro da sequência, tá? Mas aqui eu quero que vocês entendam a lógica aqui do robô, tá? Então o que eu faria? Eu escreveria ia registrar o cliente em uma sequência, tá? Ok. Vamos a outra mais à frente. Descadastrar da sequência. Então, vamos dizer que aqui é o bloco que ele está a comprar, tá? Então, se ele veio até aqui, passou para cá, aqui na próxima, e o que eu tenho que fazer com ele? Com esse cliente que está a passar pelo fluxo. Eu vou descadastrar. Ó, clicar em cima. Eu vou descadastrar de sequência. Por quê? Porque eu não quero que, se ele já está a comprar, eu não quero mais relembrar ele de alguma coisa que ele já comprou. Se eu não descadastrar da sequência, o robô vai entender que naquela programação da sequência feita ele vai enviar o robô. Então, se eu não fizer isso aqui depois que ele comprar, eu preciso descadastrar para não enviar. Ok? Então vamos lá. Seguir aqui. Então, descadastrei da sequência. Vamos aqui a mais. Notificar administradores. Então aqui, notificar, tá? Isso eu sempre utilizo, é sempre mais utilizado no final do fluxo. Apesar que, tá? Depende muito do tipo de fluxo que vocês estão a fazer. Então, mas o que eu uso aqui? Eu uso, então, vamos dizer que o cliente aqui fez a compra. Tá? Aqui fez a compra, descadastrei da sequência, tá? E agora quero ser notificado que ele fez a compra. Então venho aqui, vou ativar por e-mail, vou ativar para o WhatsApp. Ok? Todos os administradores, aqui eu posso escolher quem é que vai receber essa notificação. Tá? Então aqui o que eu faço? Sempre. Então eu ponho o nome e aqui o primeiro nome, já vai me dar o nome do cliente. Sempre coloco o telefone. Então vou escrever aqui telefone. E aqui a informação que eu quero de final de fluxo. Tá? Pode ser qualquer coisa. Nesse caso que eu estou aqui dando o exemplo para vocês, a compra. Então, por aqui, cliente comprou, e aqui o que ele comprou. Então, dentro dos botões que tem ali da compra, se tiverem vários botões, aí colocaríamos, né, aqui a informação do que ele comprou e já ia aparecer aqui o que o cliente comprou. Salvar. Tá? Então, notificar administradores é para saber as informações que estamos a coletar dentro desse fluxo que estamos a fazer. Então, se eu tivesse mais informações aqui dentro do robô e quisesse no final receber um relatório de tudo aquilo que ele respondeu, né, vamos dizer que eu quis fazer a pergunta de e-mail, eu quis fazer a pergunta de data de nascimento, eu quis fazer outras perguntas e salvar. Então, todas essas perguntas que eu fiz, tudo aquilo que eu fiz o cliente responder, no final eu posso receber aqui um relatório com todas essas informações, tanto por e-mail quanto por WhatsApp. Vamos seguir aqui. Abrir conversa, pausar a automação. Então, e aqui também eu depois destino para quem eu quiser. Pode ser um atendente, pode ser um administrador, pode ser para quem estiver aqui dentro da base e o que tiver dentro da conta de vocês.
o que que é essa função? Vamos dizer que dentro do fluxo, no meio do fluxo, eu tenho opções. Eu deixo sempre a opção para o cliente falar com um atendente. Então eu deixo um botão, né, um botão. Se ele clicar naquele botão, ele solicita falar com um atendente. Então, o que eu faço com isso? Eu abro a conversa com o atendente e pauso a automação. É para isso. Vamos dizer que o cliente está aqui passar pelo fluxo, tem alguma dúvida e quer falar com um atendente. Se você deixar botões dentro daqui do seu fluxo, que quer falar com um atendente a qualquer momento, então essa é a opção para falar com o atendente. Aqui dentro dessa opção depois podemos pôr um bloco, por exemplo, de conteúdo. Vamos dizer aqui, ele quis falar com o atendente, veio aqui, recebeu a informação e aí nós colocamos aqui pelo menos uma mensagem para ele de sequência de conversa, já um início de conversa. Olá, primeiro nome, em que posso ajudar? Aqui, what seja uma equipe comercial, Quando o atendente for responder, se ele for responder aqui pela base, pela ferramenta, já vai aparecer o nome do atendente, ok? Então, eu aqui já abro a conversa, já mando uma mensagem para o cliente, né? E o cliente talvez aqui vai responder qual que é a dúvida dele. E logicamente os atendentes já tem que começar esse atendimento já manual. Ok? Ó, tá vendo aqui, ó? Dei o exemplo lá nas aulas anteriores e aconteceu. Então, sempre mexer os blocos, que aqui também eu dei o zoom e ficou pequeno e isso às vezes pode acontecer, tá? Então agora tá aqui, o fluxo está começando a ficar um pouco maior, então é que eu queria deixar tudo dentro da tela, mas vamos deixar aqui maior só para vocês conseguirem também enxergar aí. Ok, vamos então pegar mais um bloco de ação para ver as outras funcionalidades. Aqui é a mesma coisa, se eu quiser fechar, aí vamos dizer que eu falei com o cliente, ele quer voltar de novo ao fluxo, ou terminei o atendimento, vamos dizer que terminou o atendimento, fez uma venda com o atendente, ok, o que eu preciso fazer depois? Eu preciso fechar essa conversa e reativar a automação, tá? Porque senão, quando o cliente for entrar novamente num fluxo e tiver aqui aberto, né, a conversa está aberta, ele não recebe nenhum fluxo porque está parado as automações para esse cliente, ok? Zerar indicações, isso daqui nós vamos falar mais à frente, não isso aqui é um fluxo de indicações, tá? Depois mais à frente a gente podemos ter uma aula sobre esse fluxo. Definir campo personalizado. Isso aqui é interessante. Só que nós vamos fazer neste aqui, ó. Vamos colocar ele aqui no meio para exemplificar melhor a vocês. Tá. Então vamos colocar essa ação aqui. Então vamos dizer que lá eu quero saber exatamente qual o botão que o cliente clicou e quero receber essa informação lá nas notificações no final, para saber todo o caminho que ele fez através de notificação. O que eu tenho que fazer? Então eu venho aqui no bloco de ação,
definir campo personalizado. Tá? Vai abrir aqui, ó, definir campo, selecione campo. Aqui eu vou selecionar um campo se eu não tiver, ou eu vou criar um campo, adicionar um novo campo do usuário. Eu vou ter que criar. Então, qual que é? Esqueci de ver. É a marcação. Então, vamos dizer que eu quero saber se esse cliente clicou no botão da marcação. Então, venho aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa com. Acho que eu não tenho como marcação. Não tem. Então, vamos adicionar um novo campo do usuário. Tá? Vai escrever aqui, ó, marcação. Texto, a descrição é clicou o botão marcação. Criar campo. E aqui eu tenho que dar um valor para ele. Tá, o que eu tenho que selecionar aqui marcação. E aqui eu tenho que dar um valor a esse campo. Clicou o botão. É um valor. Clicou o botão. Vamos dizer que eu estou fazendo uma pergunta e ele tem que responder sim ou não. Eu posso aqui também registrar a resposta do cliente, se é sim ou se é não. Então esse campo aqui é para entender dentro do fluxo, né, e captar essa informação da escolha do cliente para no final eu receber a informação completa do que o cliente está a fazer aqui dentro desse fluxo. Então esse é o campo personalizado do bloco de ação. Vamos aqui pegar mais um para seguir. Limpar. Esse campo é quando o cliente respondeu errado e ele quer limpar aquilo que ele respondeu e começar novamente. Tá? Então aqui que eu vou fazer isso. Então aqui, eu quero limpar lá a marca. Não, então não é o novo. Quero limpar a marcação. Então vamos dizer que nesse bloco eu pergunto. Faço aqui, vamos dizer que é uma... Vamos pegar um bloco de salvar. Confirma que quer... Não vamos usar o bloco... Esse bloco aqui não. Vamos usar um bloco de... Vamos usar um bloco de botões. Usar um bloco de botões. Tá vendo que eu tô clicar aqui em cima? Mudou. Tem que tomar cuidado para mudar aqui ao lado esquerdo. Tá? Confirma que quer confirma marcações. Vamos usar aqui um. E aqui vamos colocar um botão. Sim.
o outro botão, não. Tá? Então aqui nesse botão, se ele falar que não, ele vai vir para cá, eu vou limpar a marcação e vou voltar com ele para fazer novamente a pergunta. Então ele clicou errado, eu limpo, porque ele passou por aqui, ele colocou com marcação. Tá? Então, se ele respondeu não, eu limpei isso, essa informação, voltei aqui, né? E aí, se ele clicar em outro botão, aí é uma outra sequência que nós vamos ter que fazer aqui para. Tá? Então, vamos dizer que ele aí depois respondeu aqui sim e seguimos aqui adiante no nosso fluxo. Essa sequência lógica tem que estar na cabeça de cada um e de acordo com o que cada empresa quer. Aqui o importante é vocês perceberem como utiliza e o que dá para ser feito com cada bloco. Ok? Então esse é o bloco de ação. Passamos por todas as funcionalidades do bloco de ação. Eu vou deixar aqui por um bloco de conteúdo. Vou aqui deixar maior, tá? Quem quiser ver essa aula, receber no WhatsApp essa aula, podem mandar uma mensagem para o WhatsApp do BotWatch de bloco A. É acão, sem os acentos. Tá bem? E a aula passada que eu esqueci de deixar no vídeo, tá? É bloco botões. Sempre é bloco iniciar com maiúsculo, ação, a outra palavra também iniciar com maiúsculo, tudo pegado, tá? E sem os acentos. Então aqui para aceder diretamente no WhatsApp de vocês essa aula e a aula passada, que acabei esquecendo de colocar na aula, ou qualquer aula, é só o título, é bloco e é o título da aula, para vocês receberem isso diretamente no WhatsApp de vocês. Ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, suporte. Até a próxima aula. Vamos salvar aqui. Até a próxima aula.